Olá, eu sou o Wellington e estou mais uma vez aqui para deixar mais uma palavra que possa mexer com a sua fé, com a sua esperança. Ok? Então, quero falar sobre a viúva de Naim. Fato relatado apenas no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versos de 11 a 17. Sendo este um dos 35 milagres de Jesus aqui na terra, além de ser o primeiro dos 3 milagres relatados no Evangelho, onde Jesus traz alguém de volta à vida. Os outros 2 foram a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Bom, aconteceu na vida dessa viúva. Um filho veio a falecer. E agora? O que fazer? Será que nós estamos isentos de que de repente aconteça em nossas vidas? Ou será que a última esperança já morreu? Vamos mergulhar nesse estudo sobre a viúva de Naim, guiado pelo Espírito Santo, e aprender uma lição com o Senhor Jesus Cristo. A cidade de Naim é um pequeno vilarejo na região da Galileia, e o significado de Naim é chamado charmosa ou graciosa. E dando uma rápida olhada no Google Maps, veremos que ela fica aproximadamente 50 quilômetros da cidade de Cafarnaum, cidade na qual Jesus acabara de fazer um grande milagre curando um servo de um centurião. No dia seguinte, Jesus pegou a estrada em direção a Naim, pois sabia que lá, nessa pequena cidade, alguém estava precisando de sua ajuda. A Bíblia não diz o seu nome, mas apenas a denomina como a viúva de Naim. Quando estudamos o Antigo Testamento e a história dos séculos passados, percebemos que o grande sonho de toda mulher hebreia era se casar com um bom homem e ter um filho menino, pois este daria continuidade na descendência de seu pai. Foi um sonho realizado. Então podemos afirmar que esta mulher tinha conseguido realizar o seu grande sonho. Embora a Bíblia não detalhe sobre sua história, percebemos que ela tinha um marido e um único filho homem. Mas algo aconteceu e não sabemos o que. Mas o seu marido, aquele que tinha a responsabilidade de trazer o alimento e sustentar a casa, veio a falecer. Cruel isso. E agora, esta mulher viúva e com seu único filho teria que se virar para poder sobreviver. Mas nem tudo estava perdido. Afinal, ela perdeu seu marido, mas ainda lhe restava a sua última esperança, o seu filho único. Não é por causa do seu filho, do sustento, por causa da família também. Pois a expectativa era que ele crescesse e viesse a ser uma boa pessoa, um bom homem, trabalhador, alguém que seja respeitado e desse muitos frutos, do qual através disso, essa mulher, mãe e viúva, pudesse ter uma vida mais confortável, mais equilibrada, sem se preocupar com o que iria comer e beber. A sua esperança era ver o seu filho ser bem-sucedido para que ela também, consequentemente, pudesse gozar desses benefícios. O filho da viúva de Naim, de repente, algo inesperado aconteceu, um imprevisto, algo que estava completamente fora dos seus planos e que jamais teria passado pela sua cabeça. O filho da viúva de Naim, que além de ser seu único filho, era também a sua última esperança, e ele veio a falecer. E agora? O que seria dessa mulher? Viúva e sem filho, corria o risco de passar o resto dos seus dias a mendigar, caso não tivesse algum parente próximo que pudesse ajudá-la. Não havia muito amparo, consolo para uma viúva, e com a morte do seu filho agora estava sozinha. Ela chorava pensando no dia de amanhã e se lembrava que antes da sua vida era perfeita. Já que para um judeu se casar, uma judeia, se casar e ter um filho homem era o sonho e ela o tinha realizado, mas agora tudo se foi. O que seria dos seus planos, que foram interrompidos de repente? Seu futuro estava comprometido e afindado ao fracasso. O filho da viúva de Naim morreu de quê? Para essa pergunta, infelizmente a Bíblia não nos dá resposta, mas bem sabemos que tudo existe um propósito. Tudo existe um propósito. Os sonhos são quebrados, assim é a nossa vida. Fazemos planos, traçamos nossas metas, objetivos, temos sonhos e queremos muito que eles se realizem. Isso em nossas vidas. Mas algo acontece no meio do caminho. E agora? Estamos sozinhos e com a nossa única esperança que já se foi.
Pessoas que nos abandonaram ou talvez perdessem tudo o que tínhamos. Quem sabe o casamento vai de mal a pior. A notícia da enfermidade, algo que tira o nosso sono, essa pandemia. Mas ainda não perdemos literalmente tudo. Ainda existe em nós a última chance, uma última esperança. Para aquela enfermidade, existe um tratamento, uma probabilidade de cura, mesmo que seja pouca, mas ainda resta uma única esperança. Ainda existe lá no fundo do poço aquele sentimento de que o casamento volte a dar certo, de que as brigas se acabem e quem sabe o cônjuge que abandonou o lar volte a se reconciliar. Mesmo sozinhos, abandonados pela sociedade ou até mesmo pela família, lá no fundo ainda existe em nós aquela esperança que tudo vai dar certo, que vamos dar a volta por cima e ainda resta essa expectativa em nós. Posso conseguir um novo emprego ou talvez abrir o meu próprio negócio, então, sei lá. Então começamos a juntar os caquinhos, limpar as feridas, sacudir a poeira e começamos lentamente a nos levantar. E nos reguer e ficarmos de pé. Naquela fé que agora as coisas vão dar tudo certo. Vai dar tudo certo para nós. Muitas vezes as coisas começam a fluir, começamos a ter nossos primeiros resultados e voltamos novamente a sonhar aquele sonho que antes tínhamos sonhado. Quando a última esperança morre, mas de repente surge novamente em nossa vida algo improvável, que achamos que isso agora não iria mais acontecer. Mas ele vem e mata a nossa esperança, mata a nossa chance, nossa única chance, mata a nossa expectativa, desmorona a nossa fé. Até tentarmos nos levantar novamente, mas esse de repente ainda está estacionado em nossa vida. Logo nada dá certo para nós. Parece que estamos caminhando a passos largos para o fundo do poço. Agora não tem mais jeito, não tem mais solução. A única expectativa nossa se foi. Talvez vocês estejam vivendo uma vida como a viúva de Naim, que mais se parece um funeral. Uma vida de choro, lamento, dor, amargura e sofrimento, pois aquilo que você era a última esperança acaba de morrer. Mas esse que surge em nossa frente, Jesus de Nazaré. Jesus está a caminho, como vimos no início dessa pregação sobre a viúva de Naim. Jesus vinha de Cafarnaum e naquela época não existiam automóveis. Se existia, ele teria chegado no seu trajeto à cidade a uns 45 minutos. Mas ele andava a pé e tinha uma multidão atrás dele e com seus 12 discípulos juntos. Sua viagem durou mais de 10 horas. E sabe o que isso significa? Que isso vai demorar. E nós perdemos a nossa paciência. Simplesmente para fazer o seu primeiro grande milagre de ressurreição. E por fim, no sofrimento daquela viúva, Jesus foi caminhando em direção àquela cidade. Imagine comigo. Jesus estava chegando à entrada daquela cidade quando se deparou num cortejo fúnebre. Eles estavam saindo da cidade, pois o cemitério é do lado de fora. Então Jesus chegou na hora certa. E ele não se atrasa, nem um pouco. Mas o enterro já teria acontecido. Se ele atrasasse um pouquinho, o enterro já teria acontecido. Mas o Mestre Jesus nos dá uma grande lição. Mesmo que você esteja pensando que ele abandonou, te deixou sozinho e que este é o seu sofrimento, sabe que ainda há uma mãe que se esquecesse do seu filho, todavia jamais esquecerei de ti. Você vê isso em Isaías 49, seguindo, porventura pode uma mulher esquecer do seu filho que cria, que não se compadeça do seu filho, dos filhos do seu ventre, mas ainda este não se esquecesse dele, contudo eu jamais esquecerei de ti. Ele é onisciente e esquadrinha os nossos corações. Sabe tudo o que se passa em nossa vida e no momento certo ele virá e nos estende as mãos. As suas mãos poderosas para nos socorrer. Jesus não chega atrasado. Nós aqui somos desesperados, impacientes. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus, ao ver aquela mulher, teve compaixão e indo em direção daquela viúva disse, não chores. Parece loucura que Jesus disse. Talvez ali alguém esteja pensando, como não chorar diante de uma calamidade que essa mulher está vivendo? Há duas situações. Chorar por causa do filho, por ter perdido, e por causa da situação que ela poderia passar futuramente. Perder o marido e agora o único filho, já não lhe resta mais nenhuma expectativa de vida. Mas Jesus, ao dizer essa pequena frase,
Ele já sabe claramente o que iria fazer na vida daquela mulher. Jesus toca no esquife, no caixão de madeira para levar os mortos, pois segundo a lei cerimonial judaica, se alguém tocasse em um morto cadáver, ficaria imundo por 7 dias. E seria necessário se purificar, caso contrário, essa pessoa continuaria imunda e seria extirpada de Israel. Aquele que tocar em algum morto cadáver de algum homem imundo será 7 dias de retirada. Você lê isso em Números 19:11. E os que levaram o caixão pararam e disse Jesus: jovem, te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar com ele. Jesus entregou ele na mão da viúva e aqui agora está vivo. Jesus ressuscitou o filho da filha da viúva de Naim. E toda aquela multidão temeu e glorificou a Deus. Jesus acabou de ressuscitar a última esperança daquela mulher. A partir desse instante, ela novamente poderia voltar a ter os seus sonhos. Ele pôde mudar a história e assim Jesus faz com as nossas vidas. Assim que aquilo que nós achamos que é a nossa última esperança venha morrer. Ainda que tudo venha dar errado em nossas vidas, não restando mais alternativa e venhamos a ficar sem direção, a Bíblia nos diz que entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entregue teus problemas a Jesus, entregue os seus sonhos a Jesus, entregue a sua vida por completo e a Jesus e confia nele. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas confie e creia que Jesus é o único que pode dar rumo à sua história. Ele muda o seu percurso, ele faz o impossível acontecer. Assim como ele fez com a viúva de Naim, que já estava indo a enterrar o seu único filho, pois a cova já estava preparada, mas Jesus o interrompeu e colocou de volta ao caminho. Mesmo que alguém tenha declarado que a sua cova já esteja aberta, que não tem mais jeito para você ou para alguém da sua família, confia no Senhor Jesus. Converse com Ele através das suas orações. Relate todas as suas angústias, suas preocupações. Não fique com vergonha de Jesus. Coloque diante do Mestre todas as suas limitações e peça ajuda. Peça ajuda. Pois as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem teus ouvidos tapados para que não possa te ouvir. Creia no Senhor Jesus Cristo com perseverança, pois Ele é o único que pode mudar a sua história, o único que pode fazer milagre na sua vida. Beleza? Espero que essa palavra possa tirar algo de que acrescente a sua vida, que produza mais fé para mudar a sua história. Beleza? Graça e paz. Até lá.